Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso com a primeira aula do módulo 2 da segunda semana. Quem vai dar essa aula para a gente é o professor Leonardo Goltara, que é médico emergencista, titulado pela Abramed, e intensivista titulado pela AMIB. Ele é coordenador da residência em medicina intensiva do Hospital Vila Velha, coordenador da residência em medicina de emergência da Multivix e coordenador da unidade de emergência e das UTIs do Hospital Vila Velha. E ele vai falar para a gente sobre a importância de saber o básico da ventilação mecânica para atuar na emergência. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, muito boa noite. Hoje nasce. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Ontem, infelizmente, tivemos problemas técnicos de diversas ordens, desde o fone que não funcionava, e o colega que pegou Covid, a internet que caía, mas hoje a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizá-los por estar estudando ventilação mecânica, um tema que eu sou apaixonado, já tem alguns anos que eu trabalho ensinando ventilação mecânica, que eu faço curso de ventilação mecânica, e aí quando surgiu essa jornada de introdução à ventilação mecânica, eu falei, putz, que legal, tenho que participar disso, e muito bom estar com vocês, parabéns, vai ser um prazer, contem comigo. Muito obrigada, professor, é um prazer ter você com a gente. Quando você sentir a vontade, pode compartilhar sua tela para iniciar a aula. Então, vamos lá. Compartilhando. A tela. E... Foi. Lá vamos. Certinho. Bom, gente, vamos lá então. Espero que todos me ouçam bem, que dê tudo certo. Eu sou Leonardo Goltara, eu sou médico intensivista, geriatra, sou titulado em medicina de emergência. Conforme disseram aí, eu coordeno hoje as duas residências na área de medicina de emergência, a residência de medicina intensiva do Hospital Vila Velha e a residência de medicina de emergência da Multivix. Eu sou apaixonado por essa área de emergência, muito apaixonado. E, como a grande maioria das pessoas que é apaixonado por emergência, a gente gosta de estar sempre lidando com vocês, gosta de ensinar, gosta de compartilhar. Então, o primeiro recado que eu gostaria de dar para todo mundo é que todas as aulas, todos os materiais que vocês encontrarem hoje, todos os artigos que vocês vejam sendo citados, está à disposição de vocês. Quem precisar, quem desejar obter cópia do material, é um prazer compartilhar. Só me mandar um direct lá no Insta, me manda uma mensagem direto, me manda um DM, me manda um direct, @Leonardo Goltara. Leonardo, gostei da sua aula. Leonardo, manda um artigo. Leonardo, isso. Fique à vontade para compartilhar. A gente também tem o nosso grupo de WhatsApp da residência de medicina de emergência, mais de 1.200 pessoas conectadas, e que a gente vai deixar à disposição também. Quem quiser, só me mandar um direct, que eu mando o link, a gente acrescenta no grupo, onde a gente manda quase que diariamente artigos e materiais sobre medicina de emergência. Por que eu preciso saber o básico de AVM para poder trabalhar a emergência? Rapaz, confesso que quando eu comecei, quando me chamaram para dar essa aula, a minha primeira reação foi um choque, porque assim, putz, não seria isso um tanto quanto óbvio? E depois eu percebi que a falha, na verdade, era minha, porque não é óbvio, não. O que acontece é que quando a gente está numa área, está numa parte do ensino, quando a gente está num assunto envolvido muito organicamente, a gente começa a achar que tudo é aquilo, que aquilo é natural, e não é. Então, falei, não, vamos limpar a cabeça de todo e qualquer preconceito e vamos demonstrar, de fato,
por que que é óbvio, por que que é importante saber medicina de emergência, saber ventilação e medicina de emergência. E talvez esse seja o meu primeiro motivo que eu gostaria de expor para vocês. Tem gente que forma, cai na emergência, vai trabalhar e acha que assim, pô, não, eu sou um cara motivado, eu corro atrás, eu tenho interesse, então eu vou me virar, chegar lá na hora, eu vou me virar, eu pergunto para alguém, eu dou uma olhadinha e me viro. E a verdade dos fatos, gente, é que motivação, ela é muito importante, ela é fundamental. Eu trabalho como professor há muito tempo. Se você me perguntar se eu prefiro um aluno motivado ou um aluno inteligente, é óbvio que eu prefiro um motivado que também seja inteligente, um inteligente que também seja motivado. Mas se eu tiver que escolher só uma das duas características, eu prefiro o motivado. A pessoa motivada, você ensina, ela aprende e a coisa evolui. Mas só a motivação sem a orientação devida, a motivação sem o devido cuidado não é tudo. E pode levar a consequências trágicas, como que a gente vê aqui na foto, né? Esse carro aqui, eu não sou avaliador não, mas esse carro aqui perdeu todo o painel, perdeu a parte eletrônica, o estofamento foi para o baixo. Esse carro aqui deu perda total, sem nunca ter sido batido. Então, motivação não é tudo. É preciso que a gente esteja preparado, é preciso que a gente saiba o que está fazendo. Afinal de contas, não somos o Superman. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super, nós somos todos pessoas com a mesma cabeça, com a mesma base inicial. Alguns estudaram mais no ciclo básico, outros estudaram menos, mas todos com a sua mesma base, tentando fazer o melhor, tentando fazer isso que o Superman faz, salvar o mundo, salvar os planetas, salvar as galáxias, trazer o bem. Mas, embora a questão do super-herói seja sempre tentadora, tem sempre um lado fraco, tem sempre um lado negativo. Não tem o super-homem que resista a ler algo como está aqui colocado. Esse texto foi retirado de um material didático, ou pelo menos um material que tentou ser didático, sobre medicina de emergência e ventilação mecânica. Eu vou ler. Não sei se todo mundo está vendo a tela em tamanho grande, às vezes tem alguém assistindo no celular. Eu vou ler o que está escrito no slide. Eu prometo que não tem muito texto nos meus slides, mas este slide eu faço questão de ler, porque fala o seguinte, olha, o método tradicional de ensino resume assim, ó, a função principal do sistema respiratório é a troca gasosa, sendo a manutenção desta um dos objetivos centrais da ventilação mecânica. Tranquilo. Esse parágrafo eu consegui entender. Né? O sistema respiratório faz troca e a ventilação mecânica ajuda na troca. Opa, entendi. Segunda linha, segundo parágrafo. O padrão ventilatório, VE, VT e a frequência respiratória são as principais variáveis do ventilador pulmonar, determinantes da PaCO2 e, mais importante, do pH. Mudanças bruscas no padrão ventilatório produzem variações agudas importantes nestes dois parâmetros e em menor grau da SaO2 e da PaO2. Esse ficou mais confuso, mas calma que vem melhorar. Ou não. A PaO2 e a SaO2 são definidas principalmente pelos ajustes da FiO2 por modificar a PaO2 e pela PIP, na medida em que esta pode influenciar a relação pequenos pulmões. Cara, isso aqui não tem super-homem que resista. Isso é a criptonita de qualquer aluno, você ler uma frase dessa, porque, com todo respeito ao autor, quem escreveu, certamente escreveu na tentativa de ser o mais claro possível,
Mas não há clareza, é ler uma coisa dessa e entrar em pânico. E foi justamente por isso que a gente tenta trazer essa questão de ventilação mecânica, e inenarrável para a gente estar num evento que fala sobre ventilação mecânica para acadêmicos. Então, lembrem, todo Superman tem a sua kriptonita. Todo super-homem pode ser derrotado por uma rocha alienígena idiota, verde, que parece do nada e simplesmente torna ele um super bobão, um super idiota. E em ventilação mecânica isso também é assim. Às vezes a gente está aqui dando nosso plantãozinho de emergência, dando nosso plantãozinho eventualmente até de UTI, não estudamos ventilação mecânica adequadamente, acha que sabemos um pouquinho porque sabe ligar o ventilador, aí aparece uma doença assim. Aparece um raio-x com um infiltrado difuso, bilateral, instalado agudamente, com uma relação PF horrorosa, com uma complacência horrorosa. E aí a gente se sente assim, um Superman de Lego com medo da criptonita. Ah, mas Goltara, você está sendo dramático, você está forçando comparações. Não existe uma coisa que aparece do nada e que de repente vai começar a aparecer um monte de SARA na minha sala de emergência, vai começar a aparecer um monte de infiltrado difuso, etc. Tal. Isso não existe, né? Bom, se você fizer parte da turma dos negacionistas e que dizem que a Covid-19 é só uma gripezinha, talvez isso não exista. Mas os fatos são, e a ciência não se importa com a sua opinião, a ciência só se importa com os fatos. Os fatos são que só no Brasil já tivemos, em pouco mais de 6 meses, mais de 5 fucking millions cases. 5 milhões de casos de Covid. A maioria, graças a Deus, bem. Mas só de morto, 157 mil mortes. Esse dado é atualizado ontem. Quase 160 mil mortes. Se tem 160 mil mortes, você imagina quantas SARAs não tem. A gente pode fazer uma conta de padeiro, uma conta de guardanapo, facilmente, e estimar que para cada um que vive, teve 2 SARAs que saíram. Então, só que foram 460, 160, 320, 480. É quase meio milhão de SARA em 6 meses. Então, sim, pode aparecer uma rocha alienígena no meio do nada, pode aparecer um vírus maluco no meio de uma província que ninguém conhecia, lá na China, que um chinês qualquer, culturalmente ou por doideira, sei lá, resolveu comer morcego cru. E isso vai trazer uma epidemia de doença respiratória aguda na sua sala vermelha, na sua emergência. E se você não estiver devidamente preparado, se você não souber o porquê que você tem que saber ventilação mecânica para atuar na emergência, você não vai saber fazer a coisa. Para quem não entendeu, acho que você já acredito que você já tiveram algumas aulas anteriormente e vão ter aulas depois desta aula. Este pulmão que aqui aparece é um pulmão que tem infiltrado nos 2 campos pleuropulmonares, né? Os 2, um filtrado bilateral, quadrante superior, quadrante inferior, instalação aguda, sem evidências que isso seja congestão. Isso aqui, uma relação PF menor que 300, frequentemente menor que 200 ou menor que 150, isso aqui caracteriza SARA, síndrome da angústia respiratória do adulto, ou síndrome do estresse respiratório do agudo. E aqui a gente caracteriza a SARA pela sua gravidade conforme a relação PF. Se a relação PF foi entre 200 e 300, SARA leve. Se for entre 100 e 200, SARA moderada. Menor que 100, SARA grave. Então, esse começando a responder a pergunta da nossa aula, esse é um dos motivos pelos quais eu tenho que saber ventilação mecânica para atuar no departamento de emergência com maestria. Eu preciso saber ventilação mecânica para poder fazer essa escadinha de manejo da SARA,
guiado pela nossa bússola. Eu tenho que entender, saber calcular e saber utilizar a pressão de platô. Eu tenho que entender, saber calcular e saber utilizar o volume corrente de 6 ml por quilo. Eu tenho que saber o que é PIP e quais são as suas consequências, se eu aumentar ou se eu diminuir a PIP. Eu preciso entender a estratégia de manejo da SARA, desde o ajuste básico do ventilador mecânico até eventualmente o uso de bloqueadores neuromusculares e de posição prona, chegando até a discussão se vale a pena ou não vale a pena usar ECMO. É necessário saber ventilação mecânica para atuar em emergência, porque emergência recebe SARA. E mais do que nunca, nunca recebeu tanta SARA quanto em 2020. Porque através do Covid-19 há uma epidemia, uma pandemia desse troço. Não é só o Covid que causa SARA. Outras enfermidades, mesmo que o Covid surja a vacina, mesmo que o Covid vá embora, que ano que vem a gente não tenha mais nada disso acontecendo, outras enfermidades podem causar SARA e continuarão aparecendo, como pneumonias, como sepse, pancreatites, queimados, traumas e etc. Então eu preciso saber ventilação mecânica porque eu preciso saber SARA. Isso é grave, isso é de instalação aguda, isso tem manejo, isso precisa ser manejado. Professor, eu não quero ser o Superman, eu vou ser a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é maneira, ela é uma amazona, ela tem o laço da verdade, ela tem braceletes que dão poderes a ela, e ela faz e acontece, e ela é linda. Se a gente for seguir o cânone, a Mulher Maravilha de fato é tudo isso que você acabou de dizer. Mas ela também é, sem dúvidas, parte humana, ela é parte feita de carne e osso. A Mulher Maravilha pode ser ferida, ela não é uma mulher de aço, ela não é um homem de aço como o Superman. E tudo que é feito de carne e osso pode ser ferido por algo que é colocado ali no corpo. Às vezes pode ser uma flecha, frequentemente é o ventilador. E aí esse é outro motivo pelo qual eu preciso saber ventilação mecânica para atuar no departamento de emergência, que é eu preciso saber minimizar a incidência, a ocorrência de lesão pulmonar induzida pelo ventilador, de ventilator-induced lung injury, da lesão pulmonar induzida pelo ventilador, que a gente carinhosamente chama de VILI. E o mais legal é que a VILI, apesar de ter esse nome oficialmente, da lesão pulmonar induzida pelo ventilador, ela pode afetar não só o pulmão, mas também outros órgãos. Mas vamos começar pelo básico. Calma que eu não vou pirar a cabeça de vocês neste momento. Eu vou esperar mais 1 minuto e meio para fazer isso. A primeira VILI que todo mundo conhece, todo mundo lembra, todo mundo sabe, é o barotrauma. O que é o barotrauma? O barotrauma é quando você coloca pressão demais no sistema, você coloca mais pressão do que o pulmão aguenta e o pulmão literalmente explode para dentro da pleura. Ele vaza. Se a gente tiver um público só de capixabas, a gente puder falar em capixabês, o pulmão poca. Pocou o pulmão, estourou o pulmão, vazou. E aí acontece isso que a gente vê aqui. A gente tem aqui, né, à direita, um pulmão normal, aerado, bonitinho. Um mediastino aqui que não está tão bonitinho. E aqui à esquerda, percebam que não tem trama vascular como tem do lado de cá. Você não vê parênquima pulmonar. Aqui está preto. Tirando, claro, a parte de osso, né? Mas aonde não tem osso nenhum está totalmente preto. Está como se estivesse vazio. Na verdade, é porque está vazio. O pulmão aqui desse lado ele está totalmente colapsado aqui, né? Ó, o pulmão colapsado aqui. Eu vou desenhar. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu desenhar o pulmão colapsado. Ó, o pulmão colapsado está aqui, ó. Esse aqui é o pulmão colapsado. Está murchinho.
todo o resto, toda essa área aqui, é cavidade torácica preenchida por ar, sem com pneumotórax, sem nada demais. Então, é fundamental que a gente saiba manejar o ventilador mecânico, justamente para a gente não ter barotrauma. O barotrauma mais comumente se manifesta como pneumotórax, pode ser também pneumomediastino, bolhas justas pleurais, bleb, tudo isso pode acontecer, mas o mais comum realmente é o pneumotórax. Outra lesão mecânica pulmonar induzida pelo ventilador mecânico é o volutrauma. O que é o volutrauma? O volutrauma acontece quando você hiperdistende o pulmão, mas não chega literalmente a estourar, o pulmão não chega a se arrebentar e fazer um pneumotórax. Mas se você pega aquelas estruturas, principalmente no microcelular, aquelas estruturas justacelulares entre os pneumócitos, aquilo começa a se esgarçar, fica tão esticado que isso gera inflamação pulmonar. E esta inflamação pulmonar ela lesa pulmão e ela gera fibrose, ela gera mais SARA. Então você, com volutrauma, também está fazendo mal para o paciente, você também está dando uma flechada na Mulher Maravilha, porque ela é de carne e osso, e esse objeto que você está colocando nela, o ventilador mecânico, ele machuca. Outra coisa que também está lesada, que também faz mal, é quando você coloca o volume de menos. E aí, em vez de você hiperdistender o pulmão, faz mal, mas se você hipodistender, você fazer a atelectasia, também é ruim. Também é ruim. Primeiro que a área de atelectasia, obviamente, não é ventilada, mas mesmo que você bote força na inspiração para abrir aquela área de atelectasia, você fica fazendo um efeito tipo velcro, né? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha o alvéolo. Esse abrir e fechar o alvéolo também inflama o pulmão. O alvéolo ele é feito para ficar constantemente aerado. Ele não pode ficar ora colabado, atelectasiado, hora aberto, hora atelectasiado, hora aberto. Ele tem que ficar aerado em todo o ciclo. Obviamente que tem, ele se distende na ins e se hipodistende na ex. Se distende na ins, mas hipodistende na ex. Ele não chega a colabar. Se ele colabar, ele vai gerar atelectrauma, que é esse trauma por atelectasia, essa inflamação pulmonar por atelectasia. Então, pressão demais que exploda o pulmão faz mal. Hiperdistensão, mesmo que o pulmão não exploda, faz mal. Hipodistensão faz mal. Mesmo que você venha abrir essa atelectasia, esse abrir e fechar cíclico também faz mal. Tudo isso junto ainda pode gerar outros problemas em ventilação mecânica. Ventilação mecânica pode gerar hemodiálise. Por quê? Porque você inflama tanto o pulmão e essa inflamação pulmonar circula citocinas, interleucinas, o diabo 4. Isso começa a circular e isso pode gerar uma lesão renal aguda. E esse paciente pode parar na hemodiálise. A lesão pulmonar, a inflamação da lesão pulmonar pode circular e parar no cérebro e o paciente entrar em delírio, porque está no estado totalmente inflamatório. Delírio pelo ventilador mecânico. Então você precisa saber ventilação mecânica para emergência, sim, não basta saber entubar. A ventilação mecânica, ela coloca, vocês já tiveram aula de módulos básicos na semana passada, de princípios de ventilação mecânica, a ventilação mecânica coloca pressão positiva dentro do tórax do paciente. Com isso, ela afeta toda a hemodinâmica. Por quê? Porque a pressão intratorácica elevada diminui o retorno venoso, a diminuição do retorno venoso diminui o débito cardíaco, a diminuição do débito cardíaco pode levar à hipotensão arterial. Você pode piorar o choque do paciente, se você usar mal o ventilador mecânico. Então, mulheres maravilhas, a Vili vem para nos lembrar que, mesmo sendo Mulher Maravilha, você é feito de carne e osso, você pode ser ferido. Esse aparelho pode ferir. Ok? Ah, não. Eu gosto mesmo do Aquaman. O Aquaman, Jason Momoa, gostoso. Que tesão de homem, olha que maravilha.
o verdadeiro Khal Drogo da DC, né? Charmoso, cara de mal, 2,50 m de altura por 3 de largura. Ô, homem bom. Ó, o filme é até legalzinho, gente, mas só lembrar que o Aquaman, de verdade, ele tem umas fraquezas meio ridículas, né? Tipo, ele fala com os peixes. Ah, tá bom. Né? Você joga um canudinho na areia, matei o Aquaman. Que o canudinho vai entrar no nariz da tartaruguinha falante. Tenha paciência. Gente, só uma brincadeira, mas para lembrar que água em excesso no pulmão também não faz bem. Água em excesso no pulmão pode gerar congestão pulmonar, edema agudo. E o edema agudo pode ter um curso extremamente parecido com o SARA. Ele vai dar infiltrado nos 4 quadrantes, ele vai dar uma relação PF muito ruim, ele vai dar dispneia de instalação aguda. Agora, apesar do curso poder ser muito parecido com a SARA, o diagnóstico é completamente diferente, a fisiopatologia é completamente diferente e o manejo é completamente diferente. Para edema agudo, está muito bem indicado, por exemplo, usar ventilação não invasiva. Eu sei que vocês vão ter aula de ventilação não invasiva, ou já tiveram, não estou 100% a par do cronograma, mas para ventilação não invasiva, nós temos uma excelente indicação no edema agudo descompensado. Diminui as chances de você entubar o paciente. E para saber ventilação não invasiva, mais uma vez, você tem que saber ventilação mecânica. Você precisa saber ventilação mecânica para poder saber ventilação invasiva no edema agudo, mas também no DPOC. Seja o DPOC bronquítico, né? O bronquítico, que se apresenta geralmente azul, ou o soprador rosa, seja qualquer um dos fenótipos de DPOC, a VNI ajuda muito. E pode salvar vidas, pode evitar intubação, pode fazer com que você literalmente diminua a mortalidade. E, edema agudo no departamento de emergência aparece todo santo dia. SARA no departamento de emergência. Covid no departamento de emergência aparece todo santo dia. SARA no departamento de emergência aparece todo santo dia. DPOC no departamento de emergência aparece todo santo dia. Como é que você não precisa saber ventilação mecânica? É óbvio que você precisa saber ventilação mecânica e saber bem sabido. E saber bem sabido. Outra coisa que esse não aparece todo dia, mas vira e mexe aparece, tromboembolismo pulmonar. E também pode ter seu manejo atravessando ali a seara da ventilação mecânica. E é fundamental que você saiba a ventilação mecânica por conta disso. Se você for o Superman, lembra, tem sempre um vírus esquisito que pode aparecer. Você precisa estudar a ventilação mecânica. Se você for a Mulher Maravilha, lembra, você é de carne e osso. E sendo de carne e osso, você pode se ferir com objetos banais, como o próprio ventilador mecânico. Você precisa evitar o barotrauma, biotrauma, volutrauma, telectrauma e outros mais que eu não vou nem ficar citando aqui nessa aula introdutória, nessa aula para acadêmicos, como mecanotrauma e outros. Mas você é a Mulher Maravilha, você pode se ferir com objetos mesmo simples, como o ventilador mecânico. E assim sendo, você precisa saber ventilação mecânica. Se você for o Aquaman, pelo amor de Deus, lembra que a água não combina muito com o pulmão. A gente não tem guelra, a gente tem pulmão. Respirar embaixo d'água é difícil. Cuidado, não queira ser o Aquaman. O Aquaman tem poderes ridículos. O Aquaman tem problemas com água, problemas com edema agudo. Cuidado. Saiba fazer VNI. Isso também é fundamental. Esse é o que eu tenho, talvez, o mais temor, que eu peço, pelo amor de Deus, para você não ser. Não seja o Lanterna Verde. Lanterna Verde, tem gente que... Né? Como é que o Lanterna Verde ganha seus poderes? Ele bota um anel verde no dedo e fica super poderoso. Tem gente que coloca esse maldito anel de formatura, o maldito anel de formatura, com essa esmeralda no dedo, começa a desenvolver a tal da esmeraldite, se acha superior aos demais profissionais, se acha superior ao mundo, entendeu? Tem a velha piada, né? Como é que você sabe que a pessoa faz medicina, que a pessoa é médica? Fulano está estudando medicina. Como é que faz para descobrir?
Alguém sabe como é que faz para descobrir como uma pessoa está precisando de sua medicina? Não precisa, ele vai te contar. Não precisa descobrir se a pessoa está de medicina, ele vai te contar. É igual CrossFit também, né? Se vocês conhecem alguém que é testemunha do CrossFit, que no domingo bate na sua porta e fala: ei, bom dia, eu queria. Já ouviu a palavra do CrossFit hoje? Você não precisa descobrir se a pessoa faz CrossFit. Se a pessoa faz CrossFit, ela vai te contar, cara. Ela faz questão de mostrar. Tudo bem, ok. Mas cuidado. Lanterna Verde bota um anel no dedo, vai saindo super poderoso. As pessoas botam um anel de esmeralda no dedo e acham super poderosas. Mas olha só, a fraqueza do Lanterna Verde é o amarelo. É ridículo. Com um lápis amarelo, de canetinha amarela, dá para matar o Lanterna Verde. E sabe qual que é a fraqueza de quem tem a esmeraldite no dedo? A equipe multi. Se o que eu te falei até então não te convence, cuidado, você vai ser atropelado por excelentes fisioterapeutas, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde que vão saber mais ventilação mecânica que você. Se você é fisioterapeuta e não sabe ventilação mecânica, cuidado, você vai ser atropelado por um médico que sabe mais ventilação mecânica que você. Hoje em dia, a equipe multi é uma realidade e a gente precisa saber lidar, interagir com sinergia entre todos os profissionais da equipe. Não dá para deixar o ventilador mecânico nas costas do médico, ou nas costas do fisioterapeuta, ou nas costas do enfermeiro. Todo mundo que ali está trabalhando nesse paciente precisa saber manejar o ventilador mecânico. Todo mundo que está ali tem que se despir desse maldito anel verde, que é bonitinho, etc. e tal, simboliza uma vitória, parabéns para você que usou, ganhou, para quem tem, forma, tem orgulho, olha, legal. Só não deixa ele se transformar no Lanterna Verde, porque o Lanterna Verde é um idiota que morre com uma canetinha amarela. Saiba ventilação mecânica, esse é mais um motivo para você saber ventilação mecânica. Saiba a ventilação mecânica para você saber trabalhar em equipe multi. E o que é o mínimo do mínimo que, de repente, você precisa saber de ventilação mecânica para trabalhar em emergência? Né? Entubar não é o mote da nossa discussão, mas, óbvio, você precisa saber colocar o aparelho, né? A interface lá, embora essa interface possa ser também uma não invasiva, conforme está aqui demonstrado. Mas vamos colocar a situação mais comum, que você entubou o paciente, colocou no ventilador, tem esse monte de numerinho, bater, né? Luzinha, curvinha. A sensação, às vezes, é que você fica assim, né? Onde está o Wally? Onde está o Waldo? Está perdido? Tem gente que tem medo, né? Tem gente que vai mexer no ventilador mecânico, acha que está em Minority Report, né? Aquele computadorzinho do Tony Stark, que ele mexe com o dedo assim. Peraí, gente, não é isso. É só um aparelho metido a besta, é só um compressor de borracheiro, exatamente igual o compressor de borracheiro que você entra no pneu da sua bicicleta, que você enche o pneu do seu carro, você fala lá para o frentista, bota 28 libras, bota 30 libras no carro, é a mesma coisa. Você só tem que saber entendê-lo. Esse curso é uma excelente oportunidade para entendê-lo. Sei que vocês estão tendo excelentes aulas. E depois a gente tem outras pessoas e outros profissionais, é só buscar, e tem muita coisa legal ensinando ventilação mecânica na teoria e na prática para vocês. Mas, o que você precisa realmente para ter um ventilador mecânico? Olha, tecnologia avançadíssima, uma fita métrica, caro, eu sei, nem todo mundo pode ter uma fita métrica, mas cabe no bolso. Você precisa ter uma calculadora. Se não tiver calculadora, tem esse primo antigo aqui chamado Abaco, pode servir também. E aí você vai juntar a sua fita métrica, a sua calculadora e aquele cursinho do Kumon que você achou que não servia para nada na sua vida. No melhor estilo Joseph Kleber, supletivo. E vai fazer uma conta básica, que é a conta do peso ideal do paciente.
A fórmula está aqui, como eu já falei, os slides estão à disposição, quem quiser depois eu envio tudo para vocês. Se for homem, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152, se for mulher, né, muda basicamente esse fator aqui, o inicial, e aí você vai chegar no peso ideal do paciente. Por que é fundamental chegar no peso ideal do paciente? Porque é através do peso ideal do paciente que a gente vai programar o ventilador mecânico. A gente vai programar o ventilador mecânico através do peso ideal, por quê? Porque se você for um gordo, igual o tio aqui está meio gordinho, quando você engorda, o seu pulmão não cresce. O pulmão, ele varia basicamente com a altura, com o tamanho do corpo, e não com o tamanho da gordura, do tecido adiposo. Então, a gente calcula pela altura. Existem outras formas para calcular, mas essa é a mais disseminada e, diria eu, a mais recomendada. Junta a calculadora, junto com o MON, junta a fita métrica, junta a fórmula que a gente está passando e calcule o peso ideal e escolha o seu modo de ventilação mecânica. Existem dezenas de modos de ventilação mecânica, esses que estão aqui na sua tela são apenas alguns exemplos. Entretanto, eu vou tranquilizar vocês, não precisa saber tudo isso. Se você aprender esses 3 aqui, você vai ter aprendido a manejar 99,9% de todos os casos de ventilação mecânica na emergência. Tá? Isso aqui é absolutamente desnecessário para quem vai aprender. O CPAP e o BIPAP ainda tem alguma utilidade, mas se vocês já tiveram aula de modos, ainda vão ter. Quem sabe PSV, sabe CPAP e BIPAP. É basicamente a mesma coisa. Ok? PAV, PAV Plus, APRV, MMV, PRVC, VAPs, volume de suporte. Esquece essa birosca, gente. Isso não é. Essa coisa para e olha, e mesmo os especialistas, eu sou um especialista, e eu não lembro a última vez que eu precisei usar um modo desse avançado. Tá? SMV, esse é um modo que as pessoas conversam muito. O que eu tenho para dizer sobre SMV? Como resumir SMV para vocês? Não. Pronto. SMV, não. Não usem. Não usem. Ele é um modo bastante em desuso e que, apesar de alguns profissionais ainda gostarem, a recomendação de uso dele é muito restrita, em muitos casos de exceção, é exceção da exceção da exceção, e a melhor recomendação que eu faço para vocês é evitar SMV. Se for necessário, absolutamente necessário usar SMV para um paciente, esse paciente vai estar na mão do intensivista titulado lá no UTI. Ok? E uma vez que você juntou o pulmão, calculou o peso ideal, escolheu um dos nossos 3 modos aqui, vou botar uma luzinha diferente aqui, escolheu um dos nossos modos aqui, PCV, VCV, PSV, a gente vai simplesmente usar o que a gente chama de estratégia de ventilação mecânica protetora. O que é estratégia de ventilação mecânica protetora? É uma estratégia na qual a gente usa parâmetros os mais seguros possíveis que lesem o mínimo o pulmão. A gente vai colocar uma fração inspirada de oxigênio inicialmente a 100%, depois a gente vai titulando e diminuindo conforme a gasometria e a oximetria, um PIP inicial de 5 a 10, uma sensibilidade inicial que será a menor possível, via de regra, menos 2 centímetros de água ou mais 2 litros por minuto de fluxo, uma variação de pressão, driving pressure, delta de pressão, a gente tenta manter menor do que 15, volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso ideal, uma frequência respiratória normal, 14 a 16, e já que a gente está falando de PCV, de estratégia à pressão, a gente vai trabalhar com um tempo inspiratório de 1,3 a 1,0 segundos, tentando manter uma relação INZES entre 1:2 e 1:4. Eu não vou me ater nessa aula, está explicando em detalhes o que é PIP, sensibilidade, delta de pressão, PCV e relação INZES, etc. Eu imagino que vocês já tiveram isso ao longo do curso. Se alguém tiver alguma dúvida, depois é só me chamar em box, que a gente explica à vontade. E como eu já disse, tem farto material na internet e de cursos práticos, inclusive aqui em Vitória, que vão oferecer esse ensino de ventilação mecânica, desse básico de ventilação mecânica para vocês. A gente também pode fazer estratégia protetora se a gente escolher ventilar a volume.
né? Iniciando a 100%, aqui é a mesma coisa, o oxigênio a gente começa sempre a 100% e vai titulando para baixo. PIP, mesma coisa, 5 a 10, sensibilidade, a mesma coisa, menor possível. Aqui a gente não vai falar de delta de pressão, a gente vai falar de uma pressão de platô, que a gente tenta manter abaixo de 30, e um volume corrente, mesma coisa, fluxo, frequência, é uma estratégia muito semelhante. Leonardo, quer dizer que você está passando uma receita de bolo para começar a ventilação mecânica? Sim, eu estou passando a receita de bolo para começar a ventilação mecânica e eu não vou dizer para vocês printarem a tela porque eu vou mandar o slide para você, é só você me pedir no direct. Beleza? Então lembra, motivação não é tudo. A pessoa motivada, ela pode fazer uma grande cagada. Agora, um cara extremamente motivado, que tenha junto com a motivação dele preparo, esse é o cara. Esse é o verdadeiro super-herói. O preparo é o verdadeiro superpoder que você, médico, pode ter. O preparo é o cara mais fodástico. Esse camarada, ele não tem poder nenhum além do preparo, ele não voa, ele não tem super força, ele não tem visão de raio-x, ele não é filho de deuses, ele não respira embaixo d'água, ele não tem um anel de superpoderes, mas ele quebrou o Superman na porrada. Ele detonou a Liga da Justiça e ainda deu uns pega na mulher gato. De lambuja. O que o Batman tem? Preparo. Então, se eu posso deixar um conselho final para vocês, preparem-se, estudem. Vocês estão fazendo isso aqui agora, o raro ouvinte, a rara ouvinte que está aqui comigo, é sempre um prazer estar com vocês. Preparem-se que não vai ter Covid que vai derrotar vocês. Preparem-se que vocês vão lidar com as vili, com os edema agudo, vocês vão lidar com os DPOC. Preparem-se que vocês não vão ter nenhuma esmeraldite, nenhum anel verde atrapalhando a sua relação com a equipe multi. Preparem-se que ainda vem brinde no final. Você ainda pode conquistar grandes amores e grandes realizações como médico. Então lembre-se, preparar-se não é necessariamente seguir o método tradicional de ensino, não é aquele blá 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 do primeiro slide, é estudar com quem sabe. Essa jornada está de parabéns por vocês estarem envolvidos nisso. Se eu posso dar só uma dica para vocês, não estudem ventilação mecânica assim, em caixinhas. Fisiologia, depois hemodinâmica, depois modos básicos, depois lesões provocadas. Procurem estudar ventilação mecânica assim, tudo interligado, tudo junto ao mesmo tempo. Agora, a hora que você entender ventilação mecânica e não decorar, você vai estar com o preparo necessário para evitar as vili, para ventilar a SARA, ventilar o DPOC, ventilar o edema agudo, ventilar a pneumonia, ventilar o TEP, ventilar o trauma, etc, etc, etc. Para concluir, eu queria deixar aqui a situação. Não tenham medo de ventilação mecânica, tenham coragem, enfrentem terapia intensiva, como vocês já vêm fazendo nessa liga. O mundo te respeitará na exata proporção que você não tiver medo dele. Clóvis de Barros Filhos, esse cara é um grande filósofo na internet. Já tive o prazer de assistir algumas apresentações dele, de bater uns papos com ele. Não vou ficar aqui fazendo propaganda. Não vou. Se você não conseguir copiar esse link aqui, vai lá, joga no Google. Clóvis de Barros, senta e estuda. E assiste o vídeo até o final. São 8 minutinhos, você não vai perder nada. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço a atenção. Espero ter conseguido responder a pergunta que me fizeram, porque eu preciso saber o básico da ventilação mecânica, e deixo 100% o canal aberto para a sessão de perguntas agora, se tivermos tempo, ou depois em particular no direct. É isso. Obrigado. Boa noite.
Obrigada, professor, pela aula, foi muito esclarecedora também e com certeza o senhor conseguiu responder a nossa pergunta, mostrando a importância, né, da gente saber, pelo menos iniciar o atendimento do paciente que vem com a necessidade da ventilação mecânica, né? E a gente pode esperar um pouquinho, porque às vezes tem algumas perguntas e como tem um delay do YouTube, às vezes pode aparecer algumas perguntinhas. Claro. Só perguntando sobre uma questão da hipotensão que a gente pode ter após o início da ventilação mecânica, o que a gente faria nesse momento se piorar assim, o quadro hemodinâmico do doente? Vamos lá. A hipotensão relacionada que aparece logo após a ventilação mecânica, ela, via de regra, ela vai ter mais frequentemente um de dois fatores. O primeiro fator, ele é fisiológico mesmo, que tanto o procedimento de intubar o paciente, o laringoscópio, manejando as vias aéreas, gera uma reação vagal. Todo mundo que já botou o dedo na garganta para vomitar sabe que manipular aqui a, a orofaringe vai, né, a parte de trás, a parte posterior aqui da faringe, vai gerar reação vagal, e a reação vagal pode cursar com hipotensão. E o segundo fator fisiológico é a questão justamente da pressão intratorácica, do PIP que você coloca, que diminui o retorno venoso, e diminuindo o retorno venoso, você vai piorar a pressão arterial e o débito cardíaco. Esses dois fatores conjuntos formam o que eu chamo de variáveis fisiológicas que podem afetar a pressão arterial no pós. Outra questão que pode... Então, para essas variáveis fisiológicas, o que a gente vai fazer? O que eu recomendo fazer? Primeiro, você não errar a mão na PIP, trabalhar com PIP adequada, você trabalhar com valores de... Qualquer valor de PIP atrapalha o retorno venoso, mas tem alguns valores, e esses que eu coloquei aí, o PIP inicial em torno de 5, cujo impacto no retorno venoso vai ser muito baixo, muito pequeno. Então, diria que quase que insignificante. Mas se você começa a ventilação mecânica com, sei lá, 12, 13, 15 de PIP, você pode ter esse impacto. E ainda falando nas variáveis fisiológicas, você fazer uma intubação filé, uma intubação rápida, sequência rápida, você manipular o mínimo, fazer o mínimo de reação vagal. Outro fator que gera hipotensão peri-procedimento, e que frequentemente essa hipotensão peri-procedimento pode ser até fatal, pode matar o paciente, são as drogas que você usa. Fentanil e midazolam, uma associação proscrita, se você tiver, a menos que você não tenha opção nenhuma, não faça fentanil com midazolam para induzir, para intubar, porque vai fazer hipotensão, o paciente vai chocar, e se ele tiver limítrofe, ele vai morrer. Então a gente tem outras drogas mais cardioestáveis, menos vasoplégicas, como etomidato, como ketamina, que são muito úteis. Outra coisa é você ficar fazendo droga, não usar a dose correta da droga desde o primeiro momento. E aí, como você não usa as doses corretas da droga desde o primeiro momento, você acaba fazendo uma dose cumulativa total maior. E nessa dose cumulativa total maior, você faz mais hipotensão ainda. Então, assim, use a droga correta, por exemplo, etomidato ou ketamina, que são mais cardioestáveis, no momento correto. Use o bloqueador neuromuscular, succinilcolina, de preferência, para otimizar a sua primeira tentativa de intubação, para você intubar de cara, você não ter que ficar ali alongando o procedimento além do necessário. Use, se você tiver videolaringoscópio, tiver prática com videolaringoscópio, use. Se você tiver bugie, tiver prática com bugie, use. Faça de tudo para que a sua primeira tentativa de intubação seja mais funcional, mais rápida e mais sucesso possível. Então, você usa todos os recursos na sua primeira tentativa de intubação. Então, já falei de variáveis fisiológicas, já falei de você fazer a sua primeira tentativa da melhor tentativa possível, e aí tem um segredinho de bolso, que não é segredo, mas pouca gente conhece, está publicado na literatura, que é você fazer bolo de adrenalina, fazer push dose, né? Adrenalina em dose de ataque, direto na veia periférica. Isso é permitido, você quebra uma ampolinha de adrenalina, tem 1 miligrama, você dilui isso, vai fazendo 0,1, 0,2 miligramas, direto na veia. Isso pode te dar uma cabeça de pressão e melhorar o seu periprocedimento.
também, mais uma vez, vou recomendar. Estudem não só a ventilação mecânica, mas também o procedimento de entubar e tudo que o cerca, que vai ser bem mais seguro a coisa toda. Entendi, professor. Obrigada. Perguntas, mas depois podem surgir outras, e quem quiser perguntas, mas depois podem surgir outras, e quem quiser pode mandar pelo Instagram do professor, que está aqui embaixo, e também no nome do professor. Isso aí, Então é pessoal. isso. Obrigado. Obrigada, professor, pela aula, foi muito boa. Muito obrigada pela presença. E agora a gente vai para outra aula do professor Adenilton, logo mais às 8 horas. Tchauzinho, professor. Boa noite. Até, boa noite. Tchau.